Fala galera do canal, professor Rafa aqui para nossa primeira aula de desenho geométrico voltada para o nono ano. Nós vamos estudar os lugares geométricos. Então primeiro eu vou definir o que é um lugar geométrico, tá? Lugar geométrico é uma figura, que possui uma propriedade e somente ela tem essa propriedade. Ponto. Então, vamos entender o que está falando da definição de lugar geométrico. Uma figura que tem uma certa propriedade, então ela pode ter uma característica e mais ninguém pode ter essa característica. Essa figura só pode ser chamada de lugar geométrico quando eu tenho certeza que todos os pontos que têm aquelas características estão englobados no desenho. O primeiro lugar geométrico que a gente vai explorar é a circunferência. Dado um ponto, quais são todos os pontos que estão à mesma distância desse ponto que foi dado? Então, por exemplo, eu dei um ponto A e eu quero marcar todos os pontos que estão a 3 centímetros do A. Então, com a régua, eu venho aqui e marco um ponto. Esse meu ponto B está a 3 centímetros do A. Mas é somente ele que está a 3 centímetros do A? Não. Eu consigo um outro ponto aqui, um ponto C, que também está a 3 centímetros do A. Então, ele também tem essa propriedade. Eu só vou conseguir ter um lugar geométrico no momento em que marco todos os pontos. Então, se eu for marcando ponto a ponto que estão a 3 centímetros do A, perceba que figura vai sendo formada. Eu vou rodear esse ponto, eu vou formar exatamente uma circunferência. Então, utilizando o compasso, a gente pode proceder da seguinte forma. Medir 3 centímetros de abertura, colocar a ponta seca no A e fazer a circunferência. Dessa forma, eu garanto que eu estou pegando todos os pontos que estão a 3 centímetros do A. Ó. Então, o raio dessa circunferência é 3 centímetros. Ok? Todos os pontos que distam quanto? Qualquer tamanho. Então, eu vou colocar R, para ficar até que é o R de raio. Todos os pontos que distam R de um determinado ponto. Isso daqui é uma circunferência. Esse é o lugar geométrico, essa é a propriedade. Ok? Vamos para o segundo lugar geométrico. Segundo lugar geométrico. A propriedade é muito parecida com a primeira, mas eu vou mudar minha referência. Agora eu não quero todos os pontos que distam de um determinado ponto. Eu quero todos os pontos que distam de uma reta. Então eu tenho uma reta, vou chamar essa reta de R, e eu quero todos os pontos que estão a 3 centímetros de R. Lembrando que toda vez que você vai medir distância de reta, você tem que medir na perpendicular. Então, ó, risquinho do número bem em cima da sua reta, para garantir que vai estar na perpendicular. Olha lá. 3 centímetros da reta, marquei esse ponto aqui, cumpre a minha condição. Ó. O ponto que está a 3 centímetros da reta. Mas se eu vier para cá, eu também consigo outro ponto. O ponto B também cumpre essa condição. Está a 3 centímetros de R. E outra coisa, eu consigo fazer a mesma ideia para baixo. O ponto C também está a 3 centímetros de R. O ponto D também está a 3 centímetros de R.
Ao final, o que eu vou formar aqui? Eu vou formar uma reta que é paralela a essa. Aqui em cima, eu vou formar uma reta que é paralela a essa. Por isso, então, a gente tem um par de paralelas. Vamos construir elas. Lembre, então, primeiro eu tenho que garantir a perpendicular. Marca um ponto qualquer na sua reta e a partir desse ponto eu construo a perpendicular. Construção da perpendicular. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre construção de perpendicular, eu vou deixar ele aqui na descrição, tá? Ponta seca no P, corta de um lado do ponto, corta do outro lado. Abre o compasso um pouco mais, ponta seca onde cortou, faz um arco, mesma abertura, ponta seca no outro corte, volta cortando esse arco. Olha lá. Dessa forma eu garanto que a reta que eu vou traçar, passando em P e passando nesse ponto, é perpendicular. Maravilha. Agora eu quero, então, a minha condição é 3 centímetros da reta. Então eu vou marcar 3 centímetros para cima, 3 centímetros para baixo. Observe que não é suficiente um único ponto. Eu posso traçar a reta torta aqui, tá? Então, para garantir que eu vou fazer, que a reta vai ficar paralela à outra, eu vou fazer novamente essa construção em outro lugar. Então, novamente, marca um ponto na reta, ponto P', ponta seca nele, corta de um lado da reta, corta do outro. Abre um pouco mais o seu compasso, ponta seca onde cortou, mesma abertura no outro corte, garante o xizinho, garante o ponto. Traça perpendicular. Agora sim, marca então 3 centímetros para cima, 3 centímetros para baixo. Agora eu posso traçar minha reta. Então, ó, a minha reta passa nesses pontos aqui e também passa nesses pontos aqui. Vamos chamar essas retas de reta S e reta T. Qual é a minha propriedade? Todos os pontos que distam de uma distância D qualquer, todos os pontos que distam uma distância D de uma determinada o que? Reta. Observe então, comparando os dois primeiros lugares geométricos, todos os pontos que distam de uma determinada reta. Todos os pontos que distam R de um determinado ponto. Eu só mudo a referência. A propriedade é exatamente a mesma. Ok? Lugar geométrico. Nosso terceiro lugar geométrico agora é a mediatriz. Veja agora que a referência vai mudar. Então, são dados 2 pontos. Vou marcar aqui o ponto A e o ponto B. Eu quero agora todos os pontos que equidistam de A e B, ou seja, todos os pontos que estão à mesma distância do A e do B. Então, se eu traçar o segmento AB, se eu quero o ponto que está à mesma distância do A e à mesma distância do B, aqui o meu segmento ficou com 5,2, ok? Então, eu vou marcar aqui ó, no 2,6. Aqui, ó. Esse ponto que eu marquei aí, em destaque, aqui, esse ponto é o ponto médio do segmento AB, ok? Mas é só esse ponto que está à distância do A e do B. Observe que, se eu começar a percorrer a reta que está aqui, ó, perpendicular a ele, então vou marcar um ponto qualquer aqui, ó.
Marquei um ponto qualquer, ponto P. A distância do P até o A está com 5,8. A distância do B até o P está com 5,8. Repare que esse ponto também tem essa propriedade. Então, para ser um lugar geométrico, eu tenho que garantir que eu pegue todos os pontos. Para isso, então, eu percebo que eu vou formar uma reta que passa por aqui, e passa por M, passa por P e continua. Se ela passa no ponto médio de um segmento e forma 90 graus, essa reta é a mediatriz. Vamos construir então a perpendicular. Vamos fazer a mediatriz, né? Ponta seca no B, abre mais que a metade, faz um arco, mesma abertura, ponta seca no A, faz o arco, olha lá, e traça a mediatriz. Veja que ela vai passar em todos os pontos que estão aqui. Vou chamar essa reta de eminho, que é a nossa mediatriz, formando 90 graus, perpendicular. Qual que é a propriedade da mediatriz? Todos os pontos que, olha a palavrinha agora, equidistam de 2 pontos distintos. Ou seja, esses pontos não podem estar no mesmo lugar. Todos os pontos que equidistam estão à mesma distância de 2 pontos quaisquer. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui está à mesma distância do A e do B. A distância vai ser sempre a mesma. Beleza? Esses então são os 3 primeiros lugares geométricos. Na próxima aula nós vamos explorar os outros 2 que tem no estudo, tá? Dos lugares geométricos do ensino fundamental. E até a próxima. Compartilha, deixa o like, se inscreve. Abraços, tchau, tchau!